A gente vai então continuar o conteúdo de hoje, a gente vai retomar em campo elétrico e a gente vai fazer alguns exercícios resolvidos do nosso livro, né? Do nosso livro didático. Então, o exercício resolvido aqui da página 35, ele diz o seguinte, ó. Considere a carga geradora Qzão, é fixada no ponto O, e a carga de prova Qzinho, ela é colocada no ponto P. Aí aqui ao lado tem a imagem, carga Qzão e a carga Qzinho colocada aqui no ponto P. Aí ele pede para vocês representarem o vetor campo elétrico E, aqui no ponto P, e a força elétrica que atua na carga de prova também, aqui no ponto P, para dois casos. Na letra A, quando a carga geradora for positiva e a carga de teste também for positiva, quando as duas forem maior que zero. E na letra B, quando a carga de prova for menor do que zero e a carga de geradora também for menor que zero. Então, a gente, no primeiro caso, as duas positivas e no segundo caso, as duas negativas. Ok? Então, já aqui na letra A, né? Então, a gente vai fazer aqui de um jeito diferente, né? Eu estou tentando fazer um teste aqui nessa nova forma de apresentação. Então, no exercício resolvido 1, ele na letra A, as duas têm que estar positivas. Então, aqui está positiva e a carga de teste também está positiva. Então, o que ele quer que você faça? É só a representação da força e do campo elétrico. A gente sabe, né, que pela aula passada, a gente sabe que como é o campo elétrico da carga positiva, da carga de prova. Ele é para fora, ou ele é saindo da carga, né? Ele é em todas as direções. Então, o campo elétrico, ele está em todas as direções dessa carga. Ok? Então, se você seguir aqui uma linha até o ponto onde a carga de prova está, então é só você passar aqui, ó. Esse será o campo elétrico. Beleza? Aí ele quer também para você representar a força, né, que está atuando nesse ponto aqui. Como as duas são positivas, o que acontece com duas cargas positivas com a força? A força é de repulsão, né? Então elas vão se repelir. Então, você pode fazer aqui também a mesma coisa, que vai ter uma força aqui. No caso, ela também é um vetor. Beleza? Pronto. Essa é a letra A. Pronto. Eita, galo, cantador. Pronto. Agora a gente vai para a letra B. Na letra B, ele quer quando a carga geradora for negativa e a carga de teste também seja negativa. Então, ele pede para você fazer a mesma coisa da letra A, porém, quando as duas forem negativas. Então, a gente sabe que o campo elétrico, pela aula passada, o campo elétrico da carga geradora, ele é para dentro dela, né? Como se ele estivesse em direção a ela. Então, o campo elétrico, tudo isso aqui é campo elétrico da carga geradora negativa, ele vai em direção à carga. Então, qual é o campo elétrico que está atuando nesse ponto? É só você fazer uma linhazinha aqui, é reta, né? Não está meio reto não, mas é reta. Então, qual é o campo elétrico? O campo elétrico, ele está nessa direção aqui, ó. Campo elétrico. Beleza? Aí ele pede também a força, né, que está atuando nesse ponto aqui. Como as duas são negativas, né, que ele pede quando as duas forem negativas, então, qual é o campo elétrico que tem que ser feito aqui? Como cargas negativas têm o mesmo sinal, então elas vão se repelir, né? Isso para a força. Então, a força está na outra direção. Lembrando que o livro, ele dá uma explicação lá na resolução, mas o livro está errado, ok? Porque ele pede para a gente considerar quando as duas forem negativas, só que o livro considera na letra B ela positiva. Porque se ela fosse positiva, a força também estaria junto aqui com o campo elétrico, ok? Então, essa é a resolução da letra B
e a gente já tinha feito da letra A. Agora eu vou responder uma questão que ela é muito parecida, se não igual, né? A questão 3 da página 35. Só que eu vou mudar algumas coisas. O valor da carga que eu vou utilizar é 2 vezes 10 a menos 10. E o valor da força eu vou usar 2 vezes 10 a 24 newton, ok? Então, lá na questão, ele quer saber qual é a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P. Então, quando ele está perguntando a intensidade, ele quer saber qual é o valor do campo elétrico. Então, a gente vai usar a fórmula que a gente apresentou na aula passada, porém a gente não abordou, né? Que foi o campo elétrico, ele pode ser dado como a força dividido pelo valor da carga. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcular o valor do campo elétrico, então a gente vai encontrar a intensidade. Então, já que a gente vai usar essa fórmula, eu tirei aqui os vetores, né? Como se eu tivesse aplicado o módulo. Então, como é que vai ficar? Eu sei que a força é igual a 2 vezes 10 a 24, dividido por 2 vezes 10 a menos 10. Então, como é que isso aqui fica? 2 dividido para 2 vai dar 1. Eu posso pegar essas potências aqui, ó, 24. Posso levar essa outra aqui, ó, lá para cima. Então, fica 10 a 10 positivo. Então, o nosso campo elétrico, ele vai ser igual a 1 vezes 10. Como está a multiplicação, 2 positivos, eu vou somar. A 10 a 34 newton por cômodo. Pronto, aqui eu encerrei, eu já encontrei a intensidade. Então pronto, né? Agora ele quer saber qual é a direção e o sentido. Como o campo elétrico ele é positivo, então significa que se eu pegar aqui a carga geradora ela é positiva, né? Então ela está aqui, o campo elétrico está em todas as direções. Como lá no ponto P, a carga ela está sofrendo uma força de repulsão vertical para cima, então o campo elétrico também vai ser vertical para cima. Então essa seria a resposta. Então a intensidade é 1 vezes 10 a 34 newton por coulomb e a direção vai ser na vertical e o sentido vai ser para cima, ok? Então essa é a resposta da letra A. Ainda usando a questão 3 como exemplo, se a gente pegar a carga, se ela for negativa, né? Se ela for negativa, então ele quer saber qual é o valor da força. Ele também quer saber qual é a direção, né? E o sentido que ela vai agir sobre essa carga. Para isso, a gente tem que considerar qual é o valor do campo elétrico que a gente acabou de encontrar, né? O valor do campo elétrico que a gente acabou de encontrar é 1 vezes 10 a 34 newton por coulomb, né? A fórmula que a gente vai usar vai ser a mesma, só que eu vou escrever ela de forma diferente, ó. Vai ser, a força vai ser igual a carga em módulo, né? A carga ela vai ser em módulo, vezes o valor do campo elétrico. Posso até tirar aqui o vetor. Ok? Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Pronto, então, o valor da carga eu sei que é menos 2, porém, como está em módulo, vai ser positivo, né? E o valor do campo elétrico, ele é positivo, 10 a 34. Então, como é que fica isso aqui? Então, a força, ela é igual a 2 vezes 1, que é 2. Aqui eu tenho duas bases 10, repete a base, e vou somar os expoentes. Então, eu vou ter que a força é igual a 2 vezes 10 a 24 newton. Então, eu encontrei a intensidade da força. Agora, a gente vai encontrar a direção e o sentido dela. Então, pelo exercício anterior, né, pela letra, o item anterior, pela letra A,
a gente viu que o campo elétrico, ele é para fora, ele é, no caso aqui, na vertical para cima, já que a carga geradora ela é positiva. Então, o campo, como ele é positivo, a carga geradora é positiva. A gente encontrou que a força no item B é igual a 2 vezes 10 a 24. Porém, a carga ela é negativa. Então, essa força aqui, ela vai ser uma força de atração. Então, a força, ela vai ser aqui no sentido contrário ao campo. Então, ela vai ser na vertical para baixo. Então, a intensidade é 2 vezes 10 a 24 newton. A direção é na vertical e o sentido é de cima para baixo, ok? Para vocês responderem a questão 6 da página 38, vocês vão precisar usar essa outra fórmula aqui, ó. Do campo também dá para calcular o campo elétrico. Agora a gente considerando a constante eletrostática e a distância da carga geradora e do ponto onde está sofrendo o efeito do campo, né? Então a gente vai responder o exercício 3, exercício resolvido 3 da página 37. Então o exercício resolvido 3, ele diz que tem uma carga com um valor de menos microcoulomb, menos 4 microcoulomb. Ela está fixa, ela encontra-se no vácuo, como representa aqui essa figura. E ele pede para você determinar na letra A. A gente pode responder só um item, que o outro é muito parecido. Letra A, vocês têm que determinar o valor do campo elétrico, a direção e o sentido dele, em um ponto situado a 20 centímetros da carga. Então, o ponto vai ser considerado esse, ele está a distância de 20 centímetros, ok? Então, vamos lá para a resolução. Então, alguns dados da questão, né? A gente tem que o valor da carga é menos 4 microcoulomb. Isso aqui pode ser escrito como menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Outra informação que a gente tem é na questão da distância, né? A distância é igual a 20 centímetros, que isso pode ser escrito com 0,2 metros, ok? Então vai ser essas duas informações que a gente precisa. Lembrando que esse valor da carga, ele vai ser... Estava gravando, apareceu uma mensagem aqui, mas dá certo. Ele vai ser positivo, né? Porque o valor da carga ela vai estar no módulo, ok? Vamos organizar isso aqui. Então, a gente vai organizar nessa fórmula aí, ó. Lembrando que o valor do K, né, da constante, ela vai ser sempre o mesmo, que a gente está considerando no vácuo, né? 10 a 9, vezes o valor da carga, como está no módulo, a gente vai usar positivo, 4 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por 0,2 ao quadrado, ok? Então, quanto é que vai dar isso aqui, ó? Então, eu organizei dessa forma que fica melhor. Eu juntei os números, o 9 e o 4. Então, eu faço a multiplicação aqui do 9 vezes o 4. Eu faço aqui a multiplicação das potências. Então, como é que fica? Vai ficar 9 vezes 4, vai ficar 36, vezes... Aqui eu tenho multiplicação de potência de base 10, então eu vou repetir a base. Eu vou somar os expoentes. Quando eu somar esses expoentes, vai ter 9 mais menos 6, né? Então, vai ficar 9 menos 6. Então, vai ficar 10 a 3 em cima. Embaixo, eu tenho 0,2 ao quadrado. Então, a mesma coisa que 0,2 vezes 0,2. Então, aqui eu vou ter 4, aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 0. Então, a resposta seria 0,04, tem uma vírgula aqui. Ok? Então, aqui vai ficar 0,04. Então, vamos passar para diante. Agora, no próximo corte aí, eu vou passar essa vírgula para cá. Vai ficar assim, ó. Então, vai ficar 36 vezes 10 a 3. Então, aqui embaixo ficou 4 vezes 10 a menos 2, né? Eu tinha 2 zero aqui, eu passei a vírgula duas vezes, ficou menos 2. Então, como é que fica aqui? 36 dividido para 4 vai dar 9. 10 a 3, eu vou levar esse 10 a menos 2 para cima, ele vai positivo. Então, fica 10 a 2. Então, a resposta fica 9 vezes 10, 3 mais 2,
5. Como aqui eu estou campo elétrico, então fica Newton por Coulomb. Então, terminou aqui, eu encontrei a intensidade. Como o campo elétrico ele é positivo, então significa o quê? Nesse caso, o significado pouco importa, porque se a carga geradora ela é negativa, então o campo elétrico dela sempre está na direção dela, né? Então, esse campo aqui que a gente acabou de encontrar, ele está está indo no sentido da carga geradora. Então, aqui é o campo elétrico. A intensidade a gente encontrou que é 9 vezes 10 a 5. A direção é na horizontal. E o sentido, a gente pode dizer que ele está indo da direita para a esquerda, ele está indo se aproximando da carga, por aí vai. Então fica a seu critério, ok? Pronto, com isso a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido aí. Dá para responder a questão 3 da página 35 e a questão 6 da página 38. Então até a próxima.